Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e espero que você esteja bem, pronto para falar sobre futebol brasileiro. É isso aí, a bola voltou a rolar aqui no Brasil, os campeonatos estaduais começaram e a ideia desse vídeo é trazer um panorama geral, os resultados dos jogos que aconteceram nesse último final de semana. Então, começando aqui, eu tô olhando aqui para baixo porque eu fiz uma colinha dos resultados. Então, começando pelo campeonato carioca, que só o Flamengo jogou dos principais times ali dos que estão na primeira divisão do campeonato, o único que entrou em campo foi o Flamengo. Ele empatou o jogo em 1-1 com a Portuguesa do Rio de Janeiro e o time entrou completamente alternativo. O jogador mais conhecido em campo era o Wallace Ian, pro lado do time rubro-negro. E o Portuguesa até saiu na frente, o Flamengo conseguiu buscar o empate, mas nada que possa avaliar assim como que vai ser esse jogo, muito difícil. Muito provavelmente os jogadores que entraram em campo nem devem ser aproveitados no time titular do Flamengo, mas só fazendo registro aqui desse jogo que o Flamengo já estreou na temporada 2026. Seguindo aqui também para o Campeonato Paulista, passando para o outro campeonato estadual, esse sim, vários times da primeira divisão entraram em campo, começando com o Santos, que ganhou o jogo de 2-1 do Novo Horizontino, saiu perdendo o jogo dentro de casa, mas vai ficar marcado com a reestreia do Gabigol com a camisa do Santos. Ele que marcou o gol de empate e a virada veio nos pés do Tassiano. Então, o protagonista do jogo foi o Gabriel Barbosa, ele voltando à sua casa, né, o time que o revelou, marcando logo na estreia. Então vamos ver como que vai ser o desempenho do atacante que fez muito sucesso no Flamengo, teve uma passagem apagada no Cruzeiro. Vamos ver como ele se sai voltando à Vila Belmiro. Seguindo aqui com o Campeonato Paulista, a gente tem a Portuguesa que recebeu o Palmeiras e acabou perdendo o jogo de 1-0. O Palmeiras entrou também com um time alternativo, mas tinha algumas carinhas ali um pouco conhecidas. Você tinha o Alan, o Giai, Murilo, Maurício, Carlos Miguel no gol, então não era um time completamente reserva, era mais ali um time mesclado. Conseguiu ganhar o jogo de 1-0 e para começar o ano do Palmeiras ali, padrão normal, pegou um time mais fraco que ele, conseguiu a vitória logo no primeiro jogo do Campeonato Paulista na estreia. O gol foi marcado pelo Luigi, né? Acho que eu tinha esquecido de falar, mas foi o atacante do Palmeiras que marcou o gol da vitória. A gente segue aqui com Corinthians e Ponte Preta, uma vitória de 3-0 pro time do Corinthians jogando dentro de casa. Também ali com um time meio misto, a defesa foi a titular, teve o Breno Bidon também jogando no meio campo, mas tirando esses nomes ali, eram alguns jogadores um pouco mais de rotação. O Corinthians não entrou com a força titular nesse jogo. Também a temporada se estendeu um pouco mais, a de 2025, porque foi campeão da Copa do Brasil e as fases finais da competição foram na reta final do mês de dezembro também. Então o Corinthians ainda dando algum descanso para os seus principais jogadores. Isso é sempre assim, mesmo com um time alternativo, o Corinthians foi lá, conseguiu uma boa vitória. Para começar o ano de 2026, tá maravilhoso. O Corinthians vem de um ano de títulos conquistados e a torcida espera que o ano de 2026 seja ou no mesmo nível ou ainda melhor, quem sabe, né? E para registrar, os gols foram marcados por Gustavo Henrique, André e André Ramalho. Esses foram os autores dos gols do Corinthians na vitória sobre a Ponte Preta. Chegando aqui no resultado talvez mais dramático para uma torcida específica, o Mirassol ganhou de 3-0 do São Paulo. O jogo foi na casa do Mirassol, mas o tricolor que já vinha sofrendo com as notícias extracampo que está saindo, casos ali um pouco nebulosos na direção do São Paulo, está realmente muito conturbado o clima do São Paulo, e quando a bola rolou parece que piorou ainda mais, né? Não sei se... com certeza isso deve ter afetado os jogadores, né? O turbilhão extracampo, assim, difícil você não conseguir levar tudo o que está acontecendo, as notícias que estão saindo para dentro de campo, e o resultado foi uma vitória expressiva do Mirassol, que fez uma campanha histórica em 2025 e começa 2026 também com o pé direito. Os gols foram marcados por Lucas Mugni, Alan Franco, que fez um gol contra o zagueiro do São Paulo, e José Aldo, que não é o lutador, e sim o jogador do Mirassol. Ele fez o terceiro gol
para fechar a tampa do caixão do São Paulo. E um destaque, os dois times entraram com o que eles têm de melhor à disposição. Não teve ali muita rotação. Dá para falar que eles entraram com os times titulares nessa partida. E fechando o Campeonato Paulista com esse jogo, vamos agora para o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro perdeu na estreia do Tite e na estreia do campeonato por 2-1 para o Pouso Alegre dentro do Mineirão. A partida que ficou marcada pela apresentação do Gerson, a torcida do Cruzeiro. Ele não entrou em campo, mas já estava em Belo Horizonte, fez ali um aceno para a torcida, vestiu a camisa, mas não participou do jogo. O Cruzeiro também entrou com um time bem alternativo, os jogadores mais conhecidos ali eram a dupla de zaga, o Jonathan Jesus, o João Marcelo, e também o Matheus Henrique no meio campo. Esses eram os jogadores de mais destaque das temporadas recentes do Cruzeiro que participaram do jogo. E os gols foram marcados pelo Alexandre, que abriu o placar para o Pouso Alegre. O Gabriel Tota fez o 2-0 para o time visitante. E uma curiosidade sobre esse jogador, ele estava participando da Kings League algum tempo atrás. Agora, no Pouso Alegre, voltou para marcar um bonito gol no Mineirão. Ele chutou de fora da área, a bola entrou no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro do Cruzeiro. O Cauã Prats, ele até diminuiu para a Raposa, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Cruzeiro estreando com um novo treinador, perdendo na temporada. E o maior rival do Cruzeiro, o Atlético, também estreou sem vencer no Campeonato Mineiro. Foi 1-1 o jogo contra o Betim, também ali com um time alternativo. Você tinha o Everson jogando, também mais alguns outros nomes um pouco mais conhecidos da torcida, mas não conseguiu ganhar o jogo. Saiu até na frente com o Renier, mas o Betim foi lá e empatou o jogo na Arena MRV, com o Diego, que empatou o jogo para o Betim. Então, os dois principais times, os postulantes ao título do Campeonato Mineiro, começando sem vitória. Vamos ver como eles vão encarar os próximos jogos do Campeonato Estadual. E para fechar o vídeo com o Campeonato Gaúcho, o Grêmio estreou com uma boa vitória por 4-0 contra o Avenida fora de casa. Os gols foram marcados por Amuso, Wagner Leonardo, o Roger e o Arthur. Então o Grêmio conseguindo uma goleada logo na estreia do Campeonato Gaúcho. O Grêmio que veio de uma sequência de 7 títulos seguidos, que foi interrompida pelo Internacional na última temporada. Então tenho certeza que o tricolor gaúcho está querendo vir com força para conquistar o campeonato estadual mais uma vez. E por fim o jogo do Inter, que talvez tenha ficado marcado com o gol mais bonito da temporada, e não é exagero, eu falei isso logo em janeiro, uma bicicletaça do jogador do Novo Hamburgo que abriu o placar. O Alisson, o jogo em pleno Beira-Rio, o Inter começou perdendo, mas conseguiu buscar a virada, né? Com o João Marcos fazendo um gol contra, empatando o jogo, e o Diego Koser, não sei como é que fala o nome dele, Koser, não sei a pronúncia do sobrenome dele. Se eu tiver falado errado, peço desculpas para quem está assistindo o vídeo. O Inter também entrou com um time bem alternativo e conseguiu buscar uma virada. O Inter, que viveu um ano de 2025 bem complicado, quase foi rebaixado, começa 2026 com uma vitória, e a torcida colorada espera que o time tenha uma temporada muito melhor do que foi 2025. Mas é isso, esses foram os principais jogos do final de semana, a volta dos campeonatos estaduais. Peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, comentar aqui embaixo se eu deixei passar algum detalhe das partidas, se eu esqueci de falar de algum time, o que é que você está achando dessa volta do futebol brasileiro, seu time ganhou, seu time perdeu, qual a expectativa para a temporada 2026. Compartilhe o vídeo com um amigo, com um conhecido, para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.